12, versículo 1 até o 4, está escrito assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus, nós pedimos que o Senhor revele-nos a Tua palavra, nos dê a Tua direção para esta noite. Nós abrimos o nosso coração e estaremos atentos a tudo aquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que o Senhor vai falar. Amém. Graças a Deus. Irmão, olha aqui para mim, preste atenção. Eu quero que você preste atenção, cada dia, cada noite dessa campanha, serão 12 noites, hoje é apenas a terceira. Cada noite ela vai trazer a sua importância, e é importante que você veja e analise e coloque diante de Deus a tua vida, os teus projetos, os teus planos, os teus sonhos. Nós vamos ter várias áreas a serem trabalhadas nessas noites de campanha. Ela fala do ano todo, por isso que cada noite representa um mês do ano, porque são 12 dias de oração, 12 dias de clamor, 12 dias de compromisso na igreja, para 12 meses de vitória. E nós precisamos prestar atenção, ouvir a palavra, o que Deus tem para nós, porque Deus fala com cada pessoa de forma diferente. A mensagem que vai sair do altar aqui nesta noite, ela vai chegar em cada coração e vai bater de forma diferente. E a mesma palavra, Deus fala de forma diferente com várias pessoas, porque Deus leva em conta a necessidade de cada um, e a própria pessoa sabe das suas necessidades, ela tem o seu entendimento, a sua compreensão, mas Deus não deixa de falar com aquele que quer ouvir, e quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então eu quero que você preste muita atenção. Nós lemos uma passagem, eu vou pegar só uma pequena parte, não vamos falar da história de Abraão, que é uma história muito bonita, né? Mas para quem sabe, Abraão é um dos principais personagens do Velho Testamento. Tanto é que no Novo Testamento, uma pessoa era conhecida como cristã, que nós conhecemos hoje, quando ela se dizia e declarava filha de Abraão, porque pela fé ele se tornou pai de muitas nações. Mas o chamado de Deus para Abraão, ele traz algo bastante interessante, e é sobre isso que eu quero falar. Um dia Deus visitou Abraão, lá onde ele estava, na sua vida talvez um pouco mais tranquila, no aconchego da tua casa, da tua família, do teu lar. Deus faz uma visita para Abraão, e Deus chama Abraão para viver um grande projeto. Deus chama Abraão para um propósito específico, definido e especial. Deus chama Abraão para sonhar o sonho que Deus tinha. Deus coloca o sonho dele em Abraão. Então, eu quero falar com você nesta noite exatamente sobre isso, sobre sonhos humanos e sonhos de Deus. Sonhos humanos e sonhos de Deus. Uma das principais linguagens do Espírito Santo é o sonho. Deus fala e revela a tua vontade através de sonhos e propósitos.
Então Deus chama Abraão, e Abraão não tinha apenas um sonho humano, porque o sonho humano é apenas uma vontade para que eu possa ter uma vida melhor, para que eu seja abençoado em alguma área. Mas quando Deus coloca o sonho dele no coração de alguém, e essa pessoa começa a caminhar de acordo com a vontade de Deus, e quando ela começar a viver os sonhos do Senhor Deus, ele sempre vai ser impactante e vai abençoar não apenas aquela pessoa que sonhou, mas o sonho dela vai alcançar muitas pessoas serão abençoadas pelo sonho de Deus. Se Deus chamou Abraão e colocou um sonho no coração dele, Deus também pode ter chamado já você. Deus talvez esteja já colocando um sonho no teu coração, ou quem sabe nesse ano de 2025, Deus vai colocar um sonho no seu coração, e que através deste sonho, ele possa crescer, que ele possa crescer através de você, que você possa entender quem é você diante de Deus, e que ele possa ser exaltado e glorificado através da tua vida, através do teu sonho. O sonho de Deus é diferente de um sonho comum, ele vem para abençoar gerações. Assim foi o plano de Deus para Abraão, o sonho de Deus para Abraão. Mas para viver o sonho de Deus, é preciso ter coragem, é preciso ter ousadia. E para ter coragem, e para ter ousadia, para viver os sonhos de Deus, é preciso se aproximar de Deus. Por isso que é preciso ter uma vida de comunhão com Deus. Esse ano de 2025, eu posso profetizar muitas coisas sobre você. E nós vamos fazer isso no decorrer dessas campanhas, nas 3 noites da semana que vem, vamos fazer 3 noites proféticas, e nós vamos profetizar sobre você, muitas bênçãos de Deus, mas não basta alguém profetizar sobre você, é preciso que você entenda o propósito, o plano de Deus para a tua vida, é preciso que você busque a revelação da vontade do Senhor para a tua vida, e não espere uma explosão, o céu se enegrecer, e uma voz descer lá do alto, o som da voz dizendo: meu servo, eis que coloco sobre você o sonho ou o sonho tal. Deus fala de forma simples, e o Deus que nós servimos é o Deus que faz do simples o extraordinário, é o Deus que chama à existência as coisas que não são, como se já fossem, diz a Bíblia em Romanos, é o Deus que faz da estéril mãe de filho, é o Deus que nós conhecemos muito bem, é o Deus que pode, em fração de segundos, trazer sobre você uma visão, um sonho diferente, que talvez ninguém nunca experimentou sobre a face da terra, mas todo o sonho de Deus é para impactar pessoas à sua volta. Deus chama Abraão, e Deus dá um sonho para Abraão, mas o chamado de Deus para Abraão sonhar, começou no capítulo 12, versículo 1, Deus chegou para Abraão e disse assim: sai da tua terra, repita comigo, saia da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Olha só esse chamado de Deus para Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela e da casa do teu pai. Você vai sair de tudo isso e vai para um lugar. Que lugar, Senhor? Não, você começa a caminhar, que eu vou mostrar a você. Você precisa ir, e eu vou te mostrar o lugar para onde você vai, onde que eu quero que você esteja. É interessante, Deus chama Abraão para sair da zona de conforto, por estar tranquilo na sua casa, no meio dos seus parentes, na sua terra, em Ur dos Caldeus,
Ele estava lá tranquilo e Deus pede para ele abandonar tudo aquilo, que Deus tinha um caminho diferente para ele, Deus tinha um sonho para ele, Deus tinha uma promessa, mas Deus não fala qual é. Deus fala para Abraão dar um passo de fé, Deus fala para Abraão acreditar que ele vai dirigi-lo. Esse é um dos maiores problemas dos cristãos hoje em dia. Nós queremos que Deus fala e que Deus mostre tudo o que vai acontecer no caminho, e quando a gente, e onde vamos chegar, quando vamos chegar, que jeito vamos chegar, mas o agir de Deus não é assim. Deus te mostra o caminho e você precisa dar o primeiro passo. A hora que você dá o primeiro passo, Deus vai caminhando com você, acompanhando você, dando direção no caminho, abrindo portas, mostrando para onde você vai, assim como um GPS que diz vire à esquerda. Deus vai conduzindo você enquanto você está em movimento. Se você está parado, se não dá o primeiro passo, não tem como Deus dirigir. Algumas pessoas têm sonhos, e ela tem esses sonhos travados por causa do medo. Ela desiste no primeiro obstáculo, ela não tem coragem de abrir mão de algumas coisas para viver outras, e ela não busca a direção de Deus de forma certa, no momento certo, e ela então acaba ficando esperando que algo extraordinário aconteça de diferente na sua vida, sem que ela faça nada para que ela possa começar a viver aquilo que Deus tem para ela. Mas Deus sempre mostra a direção, e eu preciso caminhar nessa direção. Abraão, para viver o sonho de Deus, ele precisava deixar a sua zona de conforto. Ele precisava, como nós conhecemos aquela história, né, empurrar a vaquinha, que é aquilo que às vezes traz para ele uma certa segurança. Tem gente que vive sem conseguir projetos grandiosos, porque de repente existe algo pequeno na qual ele se agarra. Eu não preciso especificar, você certamente vai entender se está vivendo isso, e não tem coragem de dar passos pela fé. É claro que a minha fé não pode ser leviana, a minha fé não pode ser uma fé que foge dos propósitos e planos de Deus, mas eu preciso crer e olhar para frente e dar passos na direção de Deus. E muitas vezes esses passos, eles são grandes, porque o que Deus tem para você é algo grandioso. O que Deus prepara para você daqui para frente na sua vida é algo que vai abençoar você, a tua casa, a tua família, e todas as pessoas que chegarem perto de você serão abençoadas, tocadas, modificadas, transformadas pelo sonho que Deus vai ou já está colocando ou já colocou no teu coração. Mas eu preciso deixar o conforto, e eu preciso dar passos pela fé, mesmo não sabendo o caminho. Abraão, deixa a tua terra, deixa a tua parentela, a casa do teu pai, para uma terra que eu vou mostrar para você. Às vezes é preciso. Uma vez, Deus me chamou para o ministério, e eu precisei deixar a minha casa, o conforto que eu tinha, saí de perto da minha família, não fui para muito longe, mas saí da cidade da minha família, deixei o emprego que eu tinha, para morar no 3 cômodos, no fundo de um salão, para começar a igreja em Ilha Solteira. Eu não queria vir, não era o que eu queria, não era o que eu esperava, mas Deus colocou no meu coração um sonho, e falou, você vai. E quando Deus me chamou, eu escrevi a promessa de Deus, aquilo que Deus falou que ia fazer, e eu entendia, embora eu não sabia o tempo, mas eu entendia que não era de uma hora para outra, mas Deus ia fazer aquilo que Ele tinha falado. E ao longo desses anos, eu olho para a minha história aqui em Ilha Solteira, eu olho para a minha vida,
e eu vejo como a mão de Deus me sustentou, e como Deus foi, e como Deus é, e tem sido fiel na minha vida, em tudo aquilo que Ele prometeu. Mas eu tive que dar passos de fé, eu tive que sair daquela zona de conforto. Você sabe qual é a sua zona de conforto, você sabe o que você precisa fazer para viver uma mudança. Quando Marta e Maria choravam pela morte do seu irmão, Jesus Cristo chegou, ele estava morto, já fazia 4 dias, estava sepultado, tinha uma pedra posta na boca do túmulo. Jesus oraria para que Lázaro ressuscitasse, e ele o fez. Ele disse: Lázaro, venha para fora. Mas Lázaro ressuscitou e saiu, mas para ele sair, foi necessário que alguém fosse lá e removesse a pedra. Se o Deus que ressuscita um homem dos mortos não pode dar a ele lá dentro do túmulo a força de Sansão, de empurrar a pedra, ou a própria oração de Jesus, mover a pedra e Lázaro sair, não poderia. Mas Deus sabe que nós temos a nossa parte, os nossos passos a dar e a fazer, e nós precisamos fazer. Sai da tua terra, é um chamado de Deus para sonhar. Abraão deixou os seus próprios planos. Abraão tinha alguns planos certamente. Em 1994 para 95, eu também tinha vários planos. Eu precisei deixar de lado os meus planos para viver os sonhos de Deus, que Deus havia colocado no meu coração. Eu não sei quais os propósitos e projetos de Deus para a sua vida, ou o que você tem, ou qual zona de conforto você precisa sair, para que este ano de 2025 seja diferente de 2024. Talvez em 2024 você quis mudança, mas não saiu da zona de conforto. Talvez você ficou agarrado em alguma coisa que te dava um pouco de segurança. É melhor um passarinho na mão do que 2 voando. É claro que nós precisamos fazer tudo com o pé no chão. O cristão tem que ter pé no presente, fincado, só que a visão no futuro. E o que Deus tem para você é para frente, é no futuro. E você precisa deixar Deus colocar o sonho dEle, o projeto dEle para a tua vida, no teu coração. Pastor, mas e os meus sonhos? Pastor, e os meus projetos? Os meus sonhos e meus projetos são baseados nas minhas vontades, o que eu quero, na minha inteligência, que eu sei que é melhor para mim. Agora, existe um Deus, Criador dos céus e da terra, dos anjos, arcanjos, serafins e querubins. Este Deus com certeza me conhece, diz o Salmo 139, quando eu era uma massa informe no ventre da minha mãe. Ele me conhece todos os dias da minha vida. Ele é o Deus de ontem, de hoje e eternamente. Ele conhece o meu futuro, Ele sabe do meu potencial, Ele sabe o que Ele pode fazer em mim, Ele sabe aonde eu vou chegar, aonde eu posso chegar. Então os planos dEle para a minha vida serão imensamente, infinitamente maiores e melhores do que os meus. Eu preciso crer. Em Jeremias 29, 11, a Bíblia diz assim, diz o Senhor: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus tem planos, Deus tem propósito para a tua vida, mas é se aproximando de Deus, que a revelação desses sonhos e desses propósitos chegam até você. Sonhar o sonho de Deus. A segunda parte, o versículo 2, vai nos mostrar que a promessa de Deus, ela sempre vai ser, o sonho de Deus, ele sempre vai ser, os planos de Deus, eles sempre serão maiores do que o nosso entendimento.
Disse Deus para Abraão, no versículo 2, após chamá-lo: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Deus disse para Abraão: de ti farei uma grande nação. A promessa de Deus para Abraão era grandiosa, mas parecia impossível. Como Abraão seria pai de uma grande nação? Como Abraão teria essa promessa concretizada na sua vida, no seu coração, se ele não tinha filhos, 75 anos de idade, e a sua esposa Sara não podia ter filho? Como? Mas como? Não dá para entender. Dá para entender? É claro que você entende, porque você conhece o final da história, você sabe quem Deus é. Mas imagina Abraão naquele momento: ó, você vai ser bendito, vai ser uma bênção, e de ti eu farei uma grande nação, você vai ser pai de multidões. Mas como se ele não tinha um único filho? Não dá para entender, mas é isso que Deus faz. Os sonhos de Deus, às vezes, parecem impossíveis de realizar, às vezes parece que vão além do que a gente possa fazer, mas quando Ele coloca um sonho no nosso coração, quando Ele chama, Ele vem, Ele capacita você, Ele mostra o caminho, Ele te dá oportunidades, Ele mostra para você, e conforme você vai caminhando, aonde você vai chegar. E toda pessoa que ousa, toda pessoa que ousou um dia, e toda pessoa que ousar hoje viver os sonhos de Deus, viverão coisas que ela jamais imaginou, ou pensou na sua vida, ou na sua história. Quando Deus me chamou para Ilha Solteira, Ele não me chamou para me abençoar. Quando Deus chamou Abraão para uma terra que Ele ia mostrar, Ele não chamou Abraão apenas para abençoá-lo, mas Ele chamou Abraão para abençoar a terra que Ele ia mostrar, porque a bênção de Deus estava em Abraão. E quando Deus me chamou para essa cidade, aqui Ele tem me abençoado, mas o princípio primeiro, principal de Deus, era abençoar esta cidade. Eu não sei o que você acha, mas Deus tem me abençoado aqui, e tem feito de mim uma grande bênção para muitas casas, para muitos lares, para muitas famílias. A bênção de Deus, ela está dentro de você. Então, pastor, eu queria ir em tal lugar, porque lá é um lugar abençoado, lá é um lugar próspero. A bênção, a prosperidade de Deus está dentro de você. Quando você chega no lugar, é você que abençoa aquele lugar, porque a bênção de Deus está em você. Ela estava em Abraão, mas é preciso parar, analisar, acreditar, confiar e sonhar. É interessante que quando a pessoa tem o sonho de Deus, ela tem um projeto. E quando eu falo de sonho de Deus, pode ser em qualquer área da vida, tá, meu irmão? Não é só o ministerial, não. Não é só o de ganhar almas, não. De repente você tem um sonho na área que você trabalha, de ampliar os negócios. Você tem um sonho de criar possibilidades para que o seu trabalho chegue a outras pessoas. Você quer ter uma empresa, você quer que a sua empresa cresça. Tudo isso vai fazer com que você abençoe outras pessoas, vai fazer que outras famílias sejam abençoadas por tua causa. O seu casamento, o sonho que você tem, tudo que você pensar, tudo que acontece na vida do homem, de uma mulher de Deus, sempre abençoa outras pessoas. A bênção de Deus nunca vem para uma pessoa só. Ela afeta todos que estão à volta. Se você é abençoado, quem chega perto de você, de alguma forma, começa a ser abençoado.
Mas quando a gente tem sonho de Deus, e o sonho de Deus é grande, às vezes é necessário tomar cuidado para não contar os seus sonhos para quem não sonha igual você. Tem gente que não tem a fé que você tem, não vai entender a linguagem que você fala. Quando você conta o seu sonho para alguém que não sonha igual você, a tendência desta pessoa é te chamar de maluco, é te chamar de louco, é dizer para você está passando mal, isso não vai dar certo. O dia que eu cheguei aqui nesse salão, para ser sincero, me desculpe, eu perdi a conta dos anos. Eu sei que fazem bem mais de 20 anos só nesse salão, talvez uns 24 anos. Quando nós chegamos aqui e pegamos um salão, tudo no tijolinho, pó de mico e barro ali na frente, e eu vim com uma pessoa do meu lado, e eu falei assim, olha, aqui vai ser a igreja do Evangelho Quadrangular. Eu lembro até da brincadeira da pessoa dizendo, tem farmácia aqui perto? Eu disse, tem uma bem ali perto, do lado da funerária. Falou, então, melhor ainda, já tem a farmácia e tem a funerária. Você precisa ir tomar uma medicação, fazer alguma coisa, porque você está maluco? Vai sair de onde você está, tudo arrumadinho, bonitinho, um prédiozinho pequeno que comporta o seu povo, lá na Avenida Brasil, e vai vir para cá, você está maluco? As pessoas que não sonham como você, elas vão tentar matar os seus sonhos. Ah, pastor, mas comigo não, o sonho de Deus para mim é inegociável. Mas começa a dizer, eu vou fazer, alguém vai nada. Você fala, eu vou fazer, não faz, você não consegue. Eu vou, não dá, não vai. Eu vou, não vai. Daqui a pouco você está, eu vou, não vai, eu vou, não vai, eu vou. Sabe a Chiquinha do Chaves? Eu vou. Daqui a pouco você não consegue, parece que as suas forças são tiradas. Diferente de quando você sonha e conta o seu sonho para alguém que sonha igual a você. E melhor, quem sonha mais do que você, e você fala, Deus tem colocado no meu coração tal coisa, e a pessoa diz, pode sonhar mais alto, porque Deus tem muito mais. Conforme você começar a andar, Ele vai revelar e vai mostrar muito mais para você. Aí você se enche com aquela palavra de fé, aquela palavra de otimismo, e você consegue caminhar melhor. Maria estava grávida de Jesus, e andava com Isabel, grávida de João Batista. Ande com quem está grávido, igual você. E vou falar uma coisa, os homens não me interpretem mal, mas gravidez no mundo espiritual é tanto para homem como mulher. Você também pode ficar grávido de um sonho de Deus, e no tempo certo, gerar a bênção e concretizar os sonhos de Deus na tua vida.